Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Quero te agradecer nesta hora por mais uma noite na tua presença, aonde verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, e que só aceitam a Escritura e a palavra do Senhor como verdade. Te louvo por esta vida, Senhor, que é posicionada para cumprir o teu querer. Te louvo por esta vida, Senhor, que não quer ser iludida pelo sistema religioso. Te louvo, ó Pai querido, porque a tua mão é estendida sobre nós, porque queremos permanecer fiéis diante de ti. Como diz a tua palavra, que o Senhor olha do céu e busca os fiéis da terra, e nós somos os fiéis da terra. E te louvamos por isso. Bendizemos teu santo nome por isso. Nos posicionamos desta maneira. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor é quem cuida de nós, porque o Senhor é quem renova as nossas forças. E nesta hora, Pai, nesta noite, eu quero repreender principados, potestades, dominadores, forças do mal, todo impedimento, tudo que de alguma maneira atrapalhe o teu grande mover, meu Pai. Eu repreendo o espírito da religiosidade, eu repreendo o espírito da dureza de coração, eu repreendo o espírito de eu não vou mudar, eu penso assim, ninguém muda meu pensamento. Eu repreendo toda a rebeldia. Eu declaro, Pai querido, corações quebrantados diante de ti para fazer a tua vontade e ter em suas mentes e corações a tua revelação para cumprir o teu querer. Senhor, nos faz vidas gratas ao Senhor e a tudo que o Senhor faz e as pessoas que o Senhor move, Pai, para abençoar cada um de nós, meu Deus. É no teu santo nome que eu quero declarar como verdade tudo isso. E eu quero repreender mais uma vez a enfermidade, a doença, a tristeza, a angústia, o vazio, a apatia, Senhor. Eu quero determinar nesta hora que a tua paz seja estabelecida. Eu quero determinar nesta hora que verdadeiramente o Senhor transforme cada um de nós em algo maravilhoso, em algo tremendo. E no teu santo nome eu quero determinar esta bênção. Eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero exaltar o Senhor e te pedir, meu Pai, sabedoria para poder abençoar esta vida que tem fome e sede da tua palavra e que serão saciados nesta hora pelo teu poder, pelo teu braço estendido, porque hoje a palavra revelada é dominando o impossível. E nós queremos dominar o impossível, pois o Senhor nos ensinou como é que domina o impossível. E eu te louvo, meu Pai. Estenda as mãos, fica conosco e derrama da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que a presença do Senhor seja tremenda. Que o Senhor visite a tua casa, o teu lar, Ildete, o teu lar, Isaac já está por aqui. Todos vocês que vão estar com a gente por aqui. Que Deus abençoe poderosamente, que haja alegria, que haja transformação, que realmente o Senhor possa falar com você. Como é bom estar com você todos os domingos. Aliás, eu peço perdão. Desde já quinta-feira não deu para fazer a live de orações, foi dia de ir no médico, e aí eu acabei chegando muito tarde, e aí não deu para fazer a live. Mas quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos com o Inside and Out, a nossa live de orações. Vai ser muito bom estar orando com você, estar buscando a Deus junto com você, prevalecendo sobre toda situação e perseverando sobre toda situação. E hoje, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra revelada, algo muito especial que Deus preparou para nós. E nós vamos falar hoje exatamente sobre dominar o impossível. É isso que você ouviu, dominar o impossível. E talvez você poderia dizer assim para mim, mas como é que eu vou dominar algo que é impossível? Mas a palavra de Deus nos ensina como é que nós fazemos para dominar o impossível. Jesus nos ensinou, o meu Senhor e Salvador Jesus
nos ensinou como dominar o impossível. Por isso eu quero convidar você nesse exato momento para você compartilhar o link aqui do Facebook Juarez Torres Ramos ou do Instagram Doutor Juarez Torres Oficial, para que outras vidas possam aprender os segredos espirituais que eu vou ensinar hoje aqui. Segredos espirituais para você ativar a sua vida. Sueli, seja muito bem-vinda. Princípios espirituais que vão transformar totalmente a sua vida, para você ativar o impossível, aquilo que você acha que não tem resposta, aquela situação que você diz que já definiu, aquilo que você disse assim, para mim basta, e de repente hoje você vai entender que o teu sentimento do momento não pode definir a decisão tão importante que você deve tomar. Por isso é necessário cautela, sabedoria de Deus, quebrantamento, arrependimento, posicionamento. E tudo isso vai trazer até você e até as pessoas que você ama salvação, paz, alegria, transformação em todos os âmbitos. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. O Senhor vai falar conosco, eu tenho certeza. E eu levo você para um texto que todo mundo conhece, Lucas 1:7. Lucas 1:7. A palavra do Senhor, ela é clara e ela é direta. Quando a palavra do Senhor diz assim, porque para Deus nada será impossível. Então nós já temos uma fonte logo de cara, logo no início desta palavra, para você poder entender isso. E quantas vezes você se pergunta, por que a minha fé vai até um certo ponto, mas não consegue ir até o fim? E é isso. Perdão. Eu estou saindo de uma gripe, então talvez eu vá tossir algumas vezes. Então, entenda isso. Entenda esse posicionamento. Entenda essa verdade. Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Essa paz. Se você não compreende isso, fica difícil. Fica muito difícil. Mas, só um segundinho, beber uma aguinha. Pronto. Mas se você não coloca isso em prática, você sempre vai se limitar. Deus quer te chamar a este nível de intimidade. E esse nível de interação espiritual. É exatamente isso. Esse é o desejo do Senhor. Essa é a vontade dele. E quando a gente, Nilza, a gente se posiciona dessa forma, a gente age dessa forma, o Senhor vai nos moldando muito além da circunstância. Nós não olhamos mais a circunstância, mas superamos desafios. E a primeira coisa que eu quero falar para você é de Abraão. Abraão representa a fé no impossível. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, confiar em uma promessa impossível. Um homem idoso, que seria pai de uma grande nação, que teria o seu filho, e essa fé foi considerada como justiça diante de Deus. Ele creu, mesmo não vendo nada. Ele foi, mesmo não enxergando o horizonte, porque Deus prometeu, mesmo sem ele ver o cumprimento imediato. Para você superar o impossível, você tem que saber exatamente isso, que nem tudo é imediato. Eu sei que vivemos numa sociedade, cada vez mais que tudo é para agora, já. A comida é fast food. O resultado, você quer que seja fácil também, rápido. E não é dessa forma, não é desse jeito. Não é assim que deve ser. Então está na hora de mudar. Está na hora de transformar situações. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi considerado como justiça. E Jesus reafirma que para Deus nada é impossível. Em todas as coisas, tudo é possível.
Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Então, se você quer dominar o impossível, você tem uma direção, você tem um apoio, você tem alguém que está do seu lado, você tem alguém que é seu aliado, você tem alguém que se preocupa com você, você tem alguém que está ao seu lado, você tem alguém que vai te orientar, e esse alguém se chama o Senhor Jesus. Ele está do meu lado, do seu lado, orientando, falando, direcionando, potencializando você, dizendo: levanta a cabeça, você vai conseguir. Avance, você vai conquistar. Não é assim. Deus não te fez para viver dessa forma ou desta maneira, mas existe o braço estendido do Senhor. Então receba a unção de Abraão agora. Receba a unção de Abraão agora. E creia pela fé, porque isso vai trazer justiça para você no meio da tua família, que está talvez desnorteada, no meio dessa situação de doença, de adversidade e de tantas lutas que você tem passado. Ah, o Senhor é contigo. Ele te guarda e nesse exato momento Ele já começa a fazer milagres, porque a palavra começa a entrar dentro de você, e quando a palavra começa a entrar dentro de você, as coisas são transformadas, as realidades mudam, tudo vai sendo colocado no devido lugar, e é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, e é esse o posicionamento que o Senhor nos chama, porque esse vazio que está dentro de você te consome dia a dia, e você quer mais. Por isso, bem-aventurado é você, homem e mulher, que tem fome e sede da palavra de Deus, quer dominar o impossível? Então vem comigo, porque Abraão nos ensina a governar o impossível através da fé. E é essa fé que já está em você, que não é sua, que foi dada por Deus, segundo o apóstolo Paulo. Então entenda exatamente isso. Já está dentro de você. Foi o Senhor que te deu. Não foi conquistada por força, mas por rendição. Por se colocar na cruz, negar-se a si mesmo, e essa ativação vem, e é esse evangelho que você não vê, está em falta, você vai de um lado, você vai do outro, você fica passando vídeos na internet, e você é manipulado pelo sistema religioso. Chega, você agora tem que voltar aos braços do Pai, tem que voltar ao que o Pai quer fazer. Ele quer trazer essa paz, esse relacionamento simples, direto, verdadeiro, autêntico e absoluto. É isso que mexe você. É isso. E quando você começa a compreender isso, e quando você começa a entender isso, você não vai se sentir mais acuado, amassado como uma folha de papel, jogado de um lado para o outro, chutado, pisado. Não, isso tem que mudar. Para dominar o impossível, você tem que compreender o que Moisés fez. Moisés, ele liderou um povo, enfrentou Faraó, governante do Egito, para libertar este povo. Ele não tinha voz de líder inicialmente, mas ele confiou que até isso Deus poderia fazer. O tornar um líder. Quantos são os pensamentos limitantes que você tem? Quantas são as situações que ao invés de você agir, você fica acuado? E ao invés de recuar em determinadas coisas, você avança e se torna um alvo fácil por causa da dureza do coração do momento. Quando você tinha que aproveitar a oportunidade para falar exatamente o que você pensa, aí sim, deixa Deus agir, deixa Deus falar. Ah, mas eu tenho medo. Medo é um fator moderador, não é um fator escravizante. E aí Moisés nos ensina isso, e a palavra do Senhor diz lá em Êxodo 3:10, eu sou o Senhor, eu enviarei a Faraó, e você tirará do Egito o meu povo. É uma ordem direta. E quando o Senhor dá uma ordem direta a um vaso precioso, a alguém que tem autoridade, essa pessoa exerce autoridade, ou você exerce autoridade, e algo acontece. E quando esse algo acontece, você pode se fortalecer, crescer, conquistar. E aí o Senhor Jesus vem e nos lembra que tudo é possível que crê no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ele nos convida a dominar o impossível. Venha crer, creia. Jesus faz um convite, ele não faz uma imposição. O mundo já coloca tantas imposições na sua vida, tantas situações, tantas tristezas, tantas angústias. O mundo já prepara tantas coisas assim. E por que você vai continuar escravo das mesmas situações? Então sai desse evangelho vazio, sai dessa marcha religiosa que te leva para o abismo. Sai do evangelho da manipulação e venha para o evangelho da rendição.
seja Lion Tribe, seja da tribo do leão, vem, vamos estar juntos. Vamos lutar. Vamos avançar. Porque é isso que o Senhor coloca, e Moisés simboliza aquele que teve coragem de governar o impossível, obedecendo ao chamado divino, independente de qualquer situação. Foi fácil para ele não, aquele povo de coração duro. Pessoas que só reclamavam. Conheço vários que eram assim, só sugam energia. Não se rendem, não mudam, só murmuram, só reclamam. E hoje estão aí desse jeito aí. Estão desse jeito. Vazias, com suas conquistas momentâneas. E aí, subitamente, como diz a palavra, tudo desaparece. Porque tem que prevalecer a dependência de Deus, a vontade do Senhor, o querer de Deus. É isso que deve prevalecer. Esta é a vontade do Senhor. O desejo dele para a minha vida e para a sua vida. É para isso que ele nos chamou. Para vivermos isso. Nos posicionarmos dessa forma. O terceiro personagem da Bíblia que eu vejo exatamente isso é Josué. Josué, ele teve coragem para dominar o impossível, conquistando a terra prometida. Josué recebeu a missão de liderar o povo de Israel depois de Moisés. Então Moisés tem uma atitude que domina o impossível e gera em outra pessoa a mesma atitude. E é isso que eu quero gerar em você. Porque isso eu já faço. Eu vejo a impossibilidade, eu falo em Cristo eu domino, em Cristo eu vou avançar, em Cristo eu vou conquistar, pois a palavra do Senhor nos garante a vitória. E não é um triunfalismo. Não é uma teologia barata como a teologia da prosperidade. Não, é evangelho fundamentado na doutrina dos apóstolos que aprenderam de Cristo e que podem passar para mim e para você esta profundidade, esta grandiosidade. Chega de você ficar buscando espírito de engano que te dá adivinhação mentirosa, que satisfaz a carne. Não, não é isso que Deus tem para você. Deus te chama para uma outra maneira, uma outra forma. Você pode estar até no púlpito, você pode estar até cantando, você pode estar até louvando ou pregando, mas o vazio permanece aí. O vazio permanece aí. Então vamos dominar o impossível e te libertar desse emaranhado de coisas. Deus o instruiu Josué, ser forte, corajoso, pois eu vou estar com você sempre. A palavra do Senhor diz lá em Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Esta é a palavra, Oswaldo, que Deus tem para você. Ser forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você for. E Jesus vem e acrescenta nesta hora, porque Ele é Deus de poder, e diz assim: tenha fé, como o grão de mostarda, nada lhe será impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, você conhece o texto de cor. Então entenda isso, esse é o desejo do Senhor, a forma, a maneira que Ele trabalha. Então compartilhe o link, porque tem gente aí que está precisando ouvir isso, gente que você ama, gente que é importante para você. É isso que tem que mudar. Você já não aguenta mais, as coisas já não são fáceis e você acaba dificultando. Então acorda, João, toma posse. Wanda, Paulette, toma posse. Hoje eu estou ensinando aqui como conquistar e dominar o impossível. Josué representa essa coragem ativa de avançar mesmo contra o impossível, porque Deus estava lado a lado. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. É assim, é desta maneira. Avança, conquista. Para de viver o vazio. O tempo não passou para você. Ah, mas eu perdi a minha vida. Reconquiste ela. Reconquiste a sua vida. E coloque na mão do Senhor, Rosângela. E coloque na mão do Senhor. E aí todos nós não teremos vazio. Porque o Senhor diz: eu estou com você lado a lado. Outra pessoa que dominou o impossível foi Daniel. Daniel, ele teve firmeza no meio da perseguição. E quem não é perseguido? Bem-aventurados sois vós que, quando vos perseguirem, vos injuriarem, falando mal de vocês, grande é o vosso galardão. Mas você quer fazer o quê? O evangelho paz e amor. Não existe evangelho paz e amor.
Não existe. Você vai pregar a verdade com educação, com gentileza, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, mas posicionado. Tem pessoas que nem Jesus muda. Ah, eu penso assim, eu não vou na onda dos outros, eu penso desse jeito, é assim que tem que ser. Sabe o que é isso? Rebeldia. Rebeldia. Então fica tranquilo com essa rebeldia. Com certeza você não vai para o céu. Que maravilha! Você já decidiu. Então vamos seguir em frente. Daniel é diferente. Ele tem firmeza em meio à perseguição. Daniel não se dobrou, não dobrou o seu joelho diante do decreto do rei. Não, ele sabia que podia ser jogado na cova dos leões, então que ele fosse, porque o impossível Deus vai fazer. Mas o que ele podia fazer? Ficar firme. É que nem eu ouvi de uma amiga minha ontem, né? Falou assim, o seu padrão de lealdade, apóstolo, é muito forte. É muito forte. E é isso, mas nós aprendemos com quem? Com Cristo. Esse padrão de lealdade vai até o fim, está do teu lado, é desta forma, é desta maneira. Esta é a palavra. Por que você vai viver o vazio? Não faz sentido isso. E aí as coisas não acontecem, o ano está acabando e você não faz absolutamente nada. É isso que o Senhor quer, muda isso, Ele te ama, você não entendeu ainda. Eu já passei por 4 UTIs, voltei do mundo dos mortos 4 vezes. E nem por isso eu questiono o amor dele, muito pelo contrário, eu falo, Senhor, estava tão bom aí em cima, né? Vai lá, meu filho, prega, ora, intercede, clama, testemunha, porque eu sou contigo. Por onde quer que você vá, Juarez. Apóstolo Juarez Torres, meu filho. E assim ele fala para você e para mim. Te jogaram na cova dos leões, mas se mantenha firme como Daniel, sustentado por Deus, o Deus do impossível. E a palavra do Senhor diz ali em Daniel capítulo 5, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. O Espírito excelente está em Daniel e ele tem entendimento, sabedoria e muita inteligência. Ele, quando chegou cativo ali na Babilônia, já viu o sinal de Deus. Você tem o sinal de Deus, eu tenho o sinal de Deus, o sinal da excelência. O Espírito excelente de Deus é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E é isso que você precisa, não de discurso vazio, show pirotécnico, fumaça. Espetáculo da fé vazia, mas quebrantamento, joelhos dobrados, lágrimas derramadas, arrependimento, posicionamento, alegria, firmeza, é tudo isso que Deus espera de você. É isso que Ele faz. É isso que Ele determina. Então deixa o Senhor ser Deus. Porque hoje você está aprendendo comigo aqui como dominar o impossível. Olha quantas coisas você já aprendeu. Quem chegou depois, quando acabar a mensagem, volta lá para o início, lá, porque eu estou dando fundamentos aqui. E Jesus diz assim, em João 14:12, olha só, essa promessa eu tomei posse desde o primeiro dia, quando eu me converti. E disse o meu pastor, aquele que crê em Jesus vai fazer as mesmas obras de Jesus. Dominar o impossível é isso. Jesus dominou o impossível. Para pensar, para ele transformar água em vinho, ele usou a mesma energia, segundo a ciência, a mesma energia que foi utilizada para criar as 26 galáxias do universo. Se isso não é impossível, eu não sei o que é impossível. Então ele te chama a isso. E Daniel ilustra isso para que você possa governar o impossível. Tem que ter firmeza e fidelidade. E esse nível de fidelidade tem que ser assim. Não pode ser uma fidelidade aparente. Não, ou você é ou não é. Ou você está ou não está. Isso não é ser radical. É ser estrutural pleno. É bem diferente. Quando você começa a entender isso, quando você começa a transformar isso na sua mente, aí você está começando a perceber como domina o impossível. O próximo personagem da Bíblia é Elias. Ele tem a fé para confrontar o impossível, enfrentar Jezabel, a pior mulher do mundo. Jezabel, o rei Acabe, aquele banana.
toda idolatria. Ele domina o impossível. Elias, ele enfrenta o desafio, vai ao Monte Carmelo, desafia os profetas do diabo, de Baal, ora para que Deus se manifeste com fogo, transformando uma situação impossível em vitória. E a palavra do Senhor diz ali em 1 Reis 18:36, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, faça-se hoje conhecido que só Tu és Deus. Ele só falou isso. Os profetas do diabo gritaram, clamaram, se retalharam, se cortaram, e o Deus deles não se manifestou. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, ou quando Deus manda, até o diabo obedece. Então entenda exatamente isso, ele tem essa fé. Ele fala uma vez, o homem de Deus, o profeta de Deus, ele fala uma vez, e o milagre acontece. Mas se não tem posicionamento seu, para que aconteceu o milagre? Para que aconteceu o milagre? Não vai adiantar absolutamente nada. Não é um governo humano que muda a sua vida. É você exercer o que eu já aprendi há muito tempo. Depender do governo celestial. E se posicionar para que a nossa luz transforme a nossa nação, o mundo e cada um de nós. Isso não é um ufanismo. Isso é posicionamento de fé. Jesus reforça, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Elias mostra que governar o impossível exige confrontar as realidades com a fé sobrenatural. É isso que vai mudar, é isso que vai transformar. É por isso que as pessoas não chegam e falam assim, olha, eu era feliz e não sabia. No passado eu era feliz e não sabia. Eu tenho que voltar a ouvir a pessoa certa. Eu tenho que voltar a pedir oração. Eu tenho que voltar a ter humildade. É isso, mas não, você sabe que errou, sabe que falhou e vai tocando o barco. Então sabe o que se revela? Orgulho. Exatamente isso, orgulho. E é isso que você quer? Aí você fica travado. As coisas não acontecem. Vamos falar de Davi? Vamos falar de Davi. Ele também teve coragem para dominar o impossível, para ser rei. Ele enfrentou dificuldades. Apesar de jovem, franzino, Davi enfrentou Golias, o gigante, pela confiança no Senhor, como seu escudo e força. Depois se tornou o quê? Um rei, governando com coragem e fé, em nome do Deus do impossível. Elohim Sabaoth. Elohim Sabaoth. E se Deus, Senhor dos exércitos, é esse Deus que se move nesta hora, é esse Deus que transforma, é esse Deus que restaura, é esse Deus que muda, é esse Deus que alegra, é esse Deus. Ou você não quer? Então eu estou perdendo meu tempo. Agora, quando você quer, as coisas mudam. Quando você quer, tudo é transformado. E a palavra do Senhor diz no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E Jesus nos encoraja. O salmista fala isso, mas Jesus nos encoraja dizendo, em mim vocês terão paz, no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia. João 16:33. É isso. As igrejas se multiplicam, as denominações se multiplicam, só não se multiplica o quebrantamento, que traz arrependimento, que traz mudança, que traz reconciliação, que traz unidade, para que possamos marchar como um só corpo, no qual Jesus é o cabeça. Exatamente isso que você ouviu. Ele que cuida de você. Mas você não quer entender isso. Você não quer vivenciar isso. Então é triste. Porque essa mensagem, antes de ser para qualquer pessoa, ela é para você. Exatamente isso. E quando você começa a entender que Davi nos ensina essa coragem para governar o impossível, e essa coragem dele para governar o impossível vem de ter o governo divino sobre você. É o governo celestial.
Por mais que Satanás, o mundo, o diabo e a carne tentam te vencer, crucifica a tua carne e você vai ver a vitória. Deixa eles zombarem de Deus, porque o Senhor age. Já agiu tantas vezes, essa semana ele vai agir. Pode ter certeza. Aguarde. Veja as notícias aí, porque ele vai agir. E quem se liga na mensagem vai dizer, ó, o profeta avisou que algo ia acontecer. Que de Deus ninguém zomba. De Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, ninguém zomba. Ninguém. Vamos falar de José? Vamos falar daquele que perseverou em meio à adversidade? Vamos falar daquele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, traído, abandonado, injustiçado? Vamos falar de José. Que Deus falou assim, você vai governar todo o Egito. Abaixo de Faraó vai ser você que vai mandar. E José passa por tudo isso injustamente. E ele aceitou e acabou governando o Egito, salvando muitas vidas. Se ele tivesse desistido, se ele falasse assim, chega, agora não quero mais, não adianta. Não adianta. Vou fazer isso por essa pessoa ingrata, que não agradece, não fala muito obrigado. Mas ele não, ele perseverou, porque a motivação dele não era o ser humano, a motivação dele era fazer a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Esse é o desejo dele. É desta maneira, é desta forma que ele trabalha na minha vida e na sua vida. É isso que ele determina. E ele salva muitas vidas da fome. Ele se torna um exemplo de quem transforma o impossível em bênção. E a Bíblia diz ali em Gênesis 50, 20. Olha só o que ele fala para os seus irmãos, os traidores, falsos amigos. Ele fala para os irmãos assim, ó, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus usou tudo isso para o meu bem. Eu tomo posse. Toma posse aí também. Isso, toma posse aí. Deixa conspirarem contra você. A última palavra vem do Senhor mesmo. Eles vão tentar, vão fazer, vão caluniar, vão injuriar. Mas quem cuida de você é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Quem se levanta a teu favor é o Senhor. Por isso a tua casa está uma bagunça. Por isso o teu lar está uma bagunça. Agora direciona as coisas como tem que direcionar. Aí sim você vai entender o que Jesus falou. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Exatamente isso. Exatamente isso. Não tem outra alternativa, é Ele. E José passa por tudo isso. E depois que está tudo bem, aí todo mundo quer estar do lado. Ai, eu estou do lado. Ai, me perdoa. Ai, estou de volta. Não. Você teve sua oportunidade. Ainda é tempo de se arrepender. Para que não lhe sobrevenha coisa pior. Vamos falar de José? Ele demonstra como é que domina o impossível. Perseverando na fé, tornando possível governar situações aparentemente perdidas. É isso. É desta maneira. É desta forma. E por que não mudar? Por que não fazer diferente? Por que não alterar essa condição? Sim, me diga, por que não? Por que não viver a verdade? Por que não viver a paz? Por que não viver a transformação, o resgate? Por que continuar do mesmo jeito? E não de uma maneira diferente? Então vamos falar de Pedro. Vamos falar de Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro teve coragem, após negar Jesus, teve coragem de superar o impossível e se tornar o quê? Esse líder da igreja. E Pedro, ele vai, nega Jesus 3 vezes, mas após o Pentecostes se torna um líder corajoso, e o homem prega, e 3.000 almas se convertem, e ele enfrenta perseguição, lidera multidões, e agora não tem medo de nada e de ninguém, porque o Redentor dele vive, o meu Redentor vive, o teu Redentor vive. Você pode dar um glória a Deus, coloca aí, hashtag glória a Deus, vamos interagir um pouco. Eu sei que você está prestando atenção.
Mas é isso que tem que mudar. E aí vai mudar casamento, vai mudar o lar, vai mudar o trabalho. Situações vão ser transformadas. É isso. E aí você vai compreender Atos 23:11 que diz: seja forte e corajoso. E Jesus garante isso, dizendo claramente: a minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12, versículo de número 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pedro, ele prova que o impossível pode ser governado, mesmo após falhas. O impossível pode ser governado, mesmo após falhas. É esse processo de reestruturação, de mudança, que Deus tem para a sua vida. Mas você não quer ouvir? Então eu estou perdendo meu tempo. Vamos falar de Paulo. Paulo representa a transformação para um futuro impossível. E Paulo nos ensina dessa transformação, porque Paulo antes era perseguidor de cristãos e foi transformado no apóstolo que mudou o mundo com suas cartas e viagens missionárias. Então eu vejo que o passado de Paulo não determinou o futuro dele. Mas houve uma transformação, mas houve uma mudança, algo aconteceu. E é isso que Deus quer. Então domina-te a ti mesmo. Muda esse conceito. Viva essa realidade. Viva esta paz. Viva essa transformação. E aí eu olho para tudo isso em Filipenses 4:13, que você canta e você fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha a lista total. Olha o que ele passou. Olha o que ele sofreu. Para poder falar: tudo posso naquele que me fortalece. É isso. E aí eu digo: o que você vai fazer? De que maneira você vai caminhar? De que forma você vai caminhar? Então entenda isso. E aí a palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olha a ordem do Senhor. Ao invés de ficar reclamando, a religião, a igreja, não sei o que, o sistema mundial, não sei o que lá, Jesus dá uma ordem. Para de dizer que você segue Jesus sozinho. Segue nada, nem orar direito você ora, você sabe disso? Jesus ordena: vá pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Paulo ensina que o impossível é governado pelo poder da transformação, obedecendo à missão divina. É isso, olha o pessoal dando glória a Deus aqui, aleluia. Ednei, Odete, Nilson, vamos lá. Deus está falando com você. Você quer uma palavra mentirosa? Te dou milhões de endereços. Mas aqui comigo é só a Escritura, a palavra de Deus, a verdade, a edificação. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Vamos falar agora, já estou terminando já, da nossa querida irmã Maria. Oh meu Deus, a irmã Maria! A irmã Maria teve coragem de vencer o impossível. Ela aceita o impossível. Maria aceitou gerar o Salvador no seu ventre, com toda humildade, coragem, sabendo que Deus tinha um plano divino. E a irmã Maria, aleluia, irmã Maria, gente, ela obedece. Essa é a vontade do Senhor, assim seja, desta forma. E a palavra do Senhor diz lá em Lucas 1:38, eu sou serva do Senhor. A irmã Maria falou: faça-se em mim conforme a tua palavra. Para você governar o impossível, tem que se cumprir a palavra de Deus. É exatamente isso. E quando isso acontece, é uma maravilha, porque aí tudo se encaixa. Então esse é o desejo do Senhor.
Aí você fica buscando solução. Ah, eu vou aqui, eu vou lá, eu falo com um, eu falo com o outro, eu falo com esse, com aquele outro, e tal. Ah, é culpa do Beltrano, é culpa do apóstolo, é culpa de não sei quem. Você culpa todo mundo. Você nunca fala assim, a culpa é minha. Porque eu estou ouvindo uma palavra como essa que você está ouvindo hoje, e eu pergunto, será que haverá mudança? A palavra de Deus não volta vazia, mas o posicionamento ainda é a sua decisão. Então entenda exatamente isso. E Jesus confirma em Marcos 10, 27, novamente, para Deus tudo é possível. E a nossa querida irmã Maria ensina que o governar o impossível passa por aceitar humildemente a vontade de Deus. E nós, diante desta palavra pregada, chegamos a algumas conclusões. E agora eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Agora, se você vai fazer, é você que decide, não sou eu. Mas depois não reclama que não alcançou o objetivo, que a vida não mudou, que as janelas dos céus não se abriram. Não reclama. Porque não vai mudar nada. A primeira coisa que eu digo para você, que a coragem para dominar o impossível, a coragem verdadeira vem da presença constante de Deus contigo. E não na ausência de dificuldades. As dificuldades vêm para você exercer essa autoridade em Cristo Jesus. Para mudar exatamente o resultado. E esse é o desejo de Deus. Na minha vida e na tua vida. E aí a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. O Senhor está dizendo que quer dominar o impossível, não tenham medo. É isso. Quer dominar o impossível. Olha quantas coisas você já aprendeu na mensagem de hoje. E eu sei que a partir de hoje você vai dominar o impossível. Depois, quem chegou depois, volta lá no início. Para aprender os conceitos e segredos espirituais. Daqui, revelados claramente. Porque eu não fico criando historinha aí, não. Você gosta muito de Of the King, The Power, The Never. Você gosta disso. Eu não gosto da palavra. Segunda coisa que você tem que fazer. O impossível para o ser humano abre mão para o possível. E para o impossível se tornar possível com uma intervenção divina, direta do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Lucas 18, 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o Senhor abre o caminho da possibilidade. Nesta semana, ainda hoje, o Senhor sobre a minha vida e a tua vida está abrindo o caminho da possibilidade. Sim, é possível. Sim, Ele vai fazer. Mas você não quer. Você não tem uma posição clara. Você perde o melhor que Deus está dando para você. Você não valoriza o braço estendido do Senhor. E as pessoas que se colocam no teu problema, o problema é teu. Mas Deus move os verdadeiros homens e mulheres de Deus para dizer, não, o problema é nosso. Mas qual obrigação tem uma outra pessoa? Ninguém. Então entenda isso. Já estou terminando, já vou orar. Olha, eu ensinei muita coisa hoje, hein? Mesmo a menor fé, quando posta em ação, move montanhas. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20 diz, e nada lhe será impossível. Ah, minha fé é pequena, não importa, vamos ativá-la. Vamos destravar tudo isso. E aí as coisas acontecem, mas eu não consigo sozinho. Então faz que nem eu e Oswaldo, meu amigo que está aqui, a gente entra numa concordância e o milagre acontece. Mas você não quer, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira, é assim, eu não vou mudar. Eu tenho que pensar, não posso ser pela cabeça de ninguém. Você não vai nem pela cabeça de Jesus? Porque quando mostra na Bíblia que você está errado, você não admite. Ainda quer morar no céu? Quer um suquinho de laranja para você perder de gelo? Eu providencio. Quer dominar o impossível? Domina você mesmo, crucifica a tua carne. Seja humilde para aprender. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar.
Ouça, aprenda e se posicione. A oração perseverante, ela é o canal onde recebemos a força para governar o impossível. Então, toda madrugada eu oro, eu intercedo, eu clamo. Essa semana teve um dia que eu não orei de madrugada, não orei. Estava cansado, sabe, fisicamente. Mas no dia seguinte eu já voltei ao ritmo normal. É isso. Não é um aspecto religioso de orar. É um relacionamento com o Deus vivo. É um relacionamento de espiritualidade, intimidade, verdade, lealdade. É isso. Mas você fica andando de um lado para o outro aí num bando de palavras vazias que não te levam a lugar nenhum, que não mudam a tua história. Teus filhos perdidos. A tua geração se perdendo uma após a outra. O vazio só aumenta. Mas você tem que postar foto na rede social, né? Bonitona, bota filtro, tudo. Esta vida artificial que não deixa você compreender o que é uma vida espiritual de essência na presença de Deus. E a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Orem sem cessar. E é isso que o Senhor está falando. Orar sem cessar. É posicionamento. É realidade e verdade. Quer dominar? Quer governar o impossível? Olha quanta coisa você aprendeu hoje, hein? Desde as 7:30 da noite até agora. Já estou terminando. Porque aqui tem palavra, viu? Aqui não é tem café no bule. Aqui é tem azeite no vaso. Mas a excelência do poder é de Deus. Está na palavra dele. A perseverança transforma provas em oportunidades. E gera o quê? Crescimento e vitória. Então quando você entende isso, compreende isso, se posiciona dessa forma, aí sim você vai entender todos os processos na sua mente, emoções, gatilhos emocionais. E aí você não vai olhar a diversidade, a Bíblia diz lá em Romanos 5, 3-4, a perseverança vai produzir o caráter. Que caráter é esse? O mesmo caráter lá de Gênesis, capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Caráter santo, caráter do Senhor Jesus. E só quem tem esse caráter tem a fidelidade assim extrema. Se está do teu lado, está do teu lado. E é isso, Paulo, é isso. Deus te levou para Nova Zelândia, Paulo, para isso. Meu amigo Paulo, é para isso. Deus te colocou na Nova Zelândia. Aliás, um dia eu vou aí te visitar, hein? Que eu amo a Austrália. Claro, eu amo a Suíça, todo mundo sabe, né? Amo a Suíça, já fui lá 4 vezes. Mas gostaria de conhecer aí a Nova Zelândia. Conhecer a Austrália. Pregar a palavra, o evangelho. Quem sabe começa um avivamento. Porque o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Quem sabe chega um brasileiro na Nova Zelândia e começa um avivamento aí. O avivamento da Oceania. Olha só que legal, hein? Oceania em chamas. Chamas de Deus. As verdadeiras chamas de Deus. Então quando você entende isso, a graça de Deus se manifesta na fraqueza. Porque a fraqueza ela é humana. Mas ela vai revelar o Deus que te dá poder para governar o impossível. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus não faz nada por acaso. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, é suficiente para você. E eu finalizo, para poder orar pela tua vida, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, abençoar a tua semana. Eu finalizo falando sobre governar o impossível. Olha só, governar o impossível é se render e obedecer sem condições à vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz em Lucas 1,38. A irmã Maria, hein? A irmã Maria falou assim, faça-se em mim a tua vontade.
cumpra-se em mim o teu querer. É isso que o Senhor quer fazer nessa hora. Mas o que você quer fazer? Governar o impossível? Ou você quer viver esse vazio? Não, o Senhor quer mudar isso agora. A sua palavra foi ministrada e eu, apóstolo Juarez Torres, chamo você a viver essa verdade, porque você, homem e mulher de Deus, é essencial para o que Deus quer realizar. Então abra a tua casa, transforme a tua garagem numa extensão deste evangelho que eu prego, deste evangelho que você vai pregar, deste evangelho verdadeiro, e tenha a humildade de dizer muito obrigado, muito agradecido por eu aprender isso. Aí você vai demonstrar a verdadeira humildade, a verdadeira sede de querer. Você ouve todo mundo para justificar a voz da tua rebeldia. Mas quem você tinha que ouvir, você não ouve. Mas eu vou orar por você agora. E você vai governar o impossível. E o milagre vai acontecer. E situações já estão acontecendo na região celestial. Porque o meu Redentor vive. Não falha, não erra e não chega atrasado. E não desiste. Esse é o nosso Deus. Eu vou orar, Ildete, por todo mundo. Pode botar a lista aí. Pode botar os seus pedidos de oração. Pode colocar aí. Porque você tem que aprender a governar o impossível. As sentenças são dadas pelo homem e pelo inferno. Mas aquele que se rende ao Senhor já tem uma sentença definida. A graça do Senhor é suficiente e nos basta. É isso. Nós vamos orar. Nós vamos interceder. Nós vamos clamar. Eu vou orar por você, dizimista, você que é dizimista no meu ministério, você que é ofertante no meu ministério, você que tem ofertado para a minha recuperação, certo? Já longa a recuperação, mas logo, logo vai acabar isso. Então você que quer semear nesse ministério, no ministério do apóstolo Juarez Torres, na expansão do evangelho, na pregação do evangelho verdadeiro, você vai fazer exatamente o que Deus mandar agora. Você vai semear seu dízimo, oferta ou voto, o que você quiser. É Deus que fala com você. Você vai semear para esse número. 43 999 28 80 77. 43 é um telefone. 999 28 80 77. E eu desde já declaro sobre a tua vida: se deres um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Então eu quero orar por você. Vamos orar agora. Para o que você está fazendo, não liga quem está do outro lado, levante as mãos, feche os olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que há no teu santo nome, meu Pai, que esta palavra está gerando um grande mover na região celestial, e eu posso ver e sentir exatamente isso, Senhor, que a religiosidade não tem poder, que o sistema religioso não tem poder, que a dureza de coração não tem poder, que Jezabel está caída, Babilônia está caindo. Eu declaro que todo espírito maligno de rebeldia que surgiu ali no céu, Senhor, através de Lúcifer, e que habita em vidas caia por terra, para que haja dependência, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja resgate, para que haja humildade. Ah, Senhor, que os princípios que eu ensinei nessa palavra, as vidas comecem a colocar em prática, Pai. E eu coloco diante de Ti todo dizimista, ofertante do meu ministério, deste ministério, da propagação da palavra, Senhor. Que o Senhor possa recompensar os Teus filhos que estão semeando
na expansão de um reino que é teu e não é dos homens. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço, porque esta é a realidade que o Senhor nos chama para viver. Ah, Senhor, eu repreendo a enfermidade, as doenças e as dores. Eu abençoo as famílias, Pai. Cada família aqui representada, eu abençoo nessa hora. Eu declaro que cada família neste momento, Senhor, está sendo tocada pelo teu poder. E cada família, Senhor, vai vivenciar esse milagre, Senhor. A tua glória, a tua unção, meu Pai. Eu vejo a tua mão estendida, sim. Eu vejo o Senhor dando ordem, sim. Eu vejo a tua glória chegando agora, Senhor, em papéis, em situações. Eu vejo, Senhor, a justiça. Elohim Salik. É o Senhor, a minha justiça, a tua justiça em nós, Senhor. Então vem agora, Senhor, e mostra o teu poder para que volte o temor ao Senhor, pois ainda há profeta em Israel e ainda há um Deus em Israel e nós somos Israel do Senhor. Desde já, meu Pai, toda obra do mal, todo impedimento, toda força maligna, tudo isso, de alguma maneira, de alguma forma, tem impedido a vitória. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos inspira. Obrigado, meu Senhor e Salvador Jesus, eu te amo. Obrigado, meu Pai eterno, por colocar Jesus na cruz no meu lugar. Obrigado, Pai, por salvar cada um de nós. Obrigado, meu amigo Espírito Santo, por ungir essa palavra. E Espírito Santo, rompa as barreiras digitais para tentar barrar essa verdade. E leva aos confins da terra e traga o retorno dessa palavra, pois eu quero ver na prática esse retorno. E unge os teus filhos com poder. E reveste os teus filhos com poder. Porque é isso que eu declaro nesta hora. Abençoa as famílias e as vidas que foram colocadas aqui em oração. E que todos possam compartilhar essa mensagem. É o que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma palavra abençoada, ministrada aqui pelo apóstolo Dr. Juarez Torres. Semana que vem nós temos o quê? Quinta-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, nossa reunião de oração online, Inside and Out, certo? A mudança de dentro para fora. Próximo domingo, Palavra de Deus. Deus vai dar mais um tema maravilhoso. Hoje você aprendeu, à luz da palavra, como dominar o impossível. Coloque em prática. E a semana será maravilhosa. E muito obrigado a você que estará semeando no meu ministério nesse momento para abençoar a obra de Deus. E eu quero continuar pregando, ajudando, auxiliando ao necessitado, auxiliando as pessoas que precisam e propagando esse reino. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E eu só tenho uma coisa a dizer. E nós vamos para o céu com Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. Essa palavra com certeza edifica com você. Tchau, tchau.